O AproximaCast de hoje recebe Sônia Campos, jornalista, com passagens marcantes por grandes veículos de comunicação e TV e também assessoria de comunicação de órgãos públicos. Hoje ministra treinamentos em comunicação e é entusiasta do que chama comunicação com propósito. Sônia, seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui, Paula, Jana, muito obrigada, satisfação e bastante empolgada para essa nossa conversa. Ah, que ótimo. Sônia, vamos lá. Comunicação com propósito. O que é isso? Olha, é uma boa pergunta. Paula. A comunicação com propósito, vamos pensar na nossa comunicação propriamente dita, né? Muitas vezes a gente só quer ser ouvido. A gente só está falando e só quer ser ouvido. A gente não parou para pensar de que forma que a gente quer que essa mensagem chegue na outra pessoa. E a comunicação com propósito, ela permeia justamente isso. O que eu vou impactar na vida dessa pessoa? De que forma que eu vou transformar a vida dessa pessoa? E aí me lembra muito o tema do nosso assunto aqui e o que move vocês hoje, que é o Aproxima Debates Femininos, né? Qual que é o propósito da comunicação do Aproxima? Pensar sobre isso é necessariamente saber aonde que ele quer chegar, de que forma que ele quer transformar a vida de pessoas, já adiantando aqui, né, de mulheres, né? E quais seriam, na tua percepção, as vantagens de pensar numa comunicação com propósito, diferente, né, de outros tipos de comunicação? No meio de tanta informação que a gente tem, né? Tem gente que já está falando o seguinte termo, obesidade da informação, porque a gente está sendo bombardeada com tanta informação. Quando a gente fala de uma comunicação com propósito, a gente está sendo autêntico. A gente está trazendo relevância para a vida das pessoas. A gente está se conectando com propósito, com algo que faça sentido na vida dos outros. Então, é bem isso. Falar por falar, escrever por escrever, sem tocar, hoje não conecta. Eu fico scrollando a tela ali numa rede social, por exemplo, mas não engaja comigo. Agora, a partir do momento que eu penso que eu consigo transformar essa narrativa, chegando ao ponto de que onde que eu quero impactar, de que forma que eu quero transformar a vida dessas pessoas, aí sim, aí de fato eu me conecto, de fato eu consigo fazer essa comunicação com propósito. Excelente, Sônia. Eu acredito que, de fato, o propósito ele faz toda a diferença, né? Porque ele traz pra gente uma noção de comprometimento, de satisfação, de fazer algo que vá realmente impactar na vida das pessoas. E o objetivo do Aproxima, o nosso propósito, é incentivar o trabalho feminino, a interação, a cooperação entre profissionais mulheres. E de que forma você pensa que essa comunicação com propósito se encaixa nesse universo? Olha, o aspecto é amplo e desafiador. Eu acho que a gente pode começar com a seguinte pergunta: por que vocês fazem o que fazem? Por quê? Porque eu, Sônia, faço o que faço. Qual que é o meu propósito? Vou aqui já dar um gancho, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para dar um exemplo. Eu, Sônia, faço o que faço porque eu quero contribuir com outros profissionais para que eles possam ter uma comunicação clara e assertiva nas suas redes sociais, na sua comunicação, em palestras. Então, com a minha bagagem profissional, eu pretendo, então, contribuir com a trajetória deles. Então, vamos pegar o exemplo do Aproxima, né? Como gancho Aproxima. De que forma que vocês vão contribuir na vida dessas mulheres? Com informações relevantes de direito, que vai fazer com que elas tenham mais participação, mais entendimento, mais autossuficiência nessa sociedade? Então, essa é a contribuição. Esse é o propósito. Sônia, tu comentou agora sobre a assertividade. E desde que a gente iniciou aqui o nosso bate-papo, eu
pensei nessa questão da comunicação assertiva também, porque no meu ponto de vista não basta você ter um propósito no teu comunicar se você não consegue ser assertivo, se você não consegue realmente colocar aquela mensagem de uma forma clara, porque eu penso que nessa situação se perde um pouco do propósito. E aí, conectando também, linkando aqui com a questão do Aproxima, essa comunicação assertiva para as mulheres, ela é ainda um pouco difícil, né? Primeiro porque nós somos ensinadas, né, desde jovens, desde meninas, que a gente tem que ser uinha, que a gente estava comentando antes, né? Fofinha, docinha, né? E a assertividade, ela é muito ligada ainda ao masculino, à comunicação masculina. Você consegue traçar um paralelo para a gente entre essa questão do propósito, da assertividade e disso dentro do universo feminino, para a gente entender um pouco melhor? Sim, Janaí, perfeita a tua colocação. Acredito nisso também. Quando a gente fala nessa comunicação com propósito, imagina um guarda-chuva. A gente está pensando numa ideia geral primeiro. Então, qual que é o meu propósito? Então, é contribuir com assuntos relevantes para que mulheres, né, saibam dos seus direitos, enfim, se posicionem na sociedade de uma melhor forma. Poderia ser por aí. Tem o meu propósito, então agora eu vou fazer estratégias para que a minha comunicação tenha clareza e assertividade. Então, de que forma que eu vou chegar lá? Então, é passo a passo mesmo, né? E nessa clareza, nessa objetividade, a gente pode colocar alguns elementos. A narrativa é um deles. A partir do momento que eu sei o que eu quero contribuir, de que forma que eu quero impactar a vida das pessoas, então, como é que eu vou construir essa narrativa? Quem é o meu público que eu vou estar falando? São mulheres, mas são mulheres de 40 a 60 anos, são mulheres que trabalham, são todas as mulheres. Então, quem é o meu público? De que forma que esse público está acostumado na comunicação? São mulheres que já têm uma bagagem profissional, são mulheres que já partem, né, de um segundo grau completo, de uma faculdade. Quem são essas pessoas? De que forma que eu devo abordar? Qual é o tom de voz que eu devo usar com essas pessoas? Que geração que é? Ou que gerações que são, né? Eu posso pensar, se elas forem mais velhas, talvez elas tragam isso muito arraigado na vida delas em relação à unha de se encolher. Mas se já é uma geração que está com 30, 40 anos, ela ainda sofre um pouco, mas já tem um pezinho, né, em algo mais parecido com o que a gente fala da comunicação masculina. Então, pensar nesse público e de que forma que a gente vai comunicar é uma das formas, né, é um passo a passo para que a gente construa essa narrativa. Dentro desses tópicos, eu tenho que pensar em coerência, eu tenho que pensar em consistência, porque eu só vou sustentar esse meu propósito se eu, em toda a minha comunicação, seja ela não verbal, seja ela oral, seja, né, por meio de imagens, de postagens, que elas transmitam isso também. Não é o propósito pelo propósito, e sim todas essas etapas que têm que ser cumpridas. Perfeito, perfeito. Excelente. Inclusive, trazer aqui para a nossa conversa como os teus ensinamentos são importantes, né? Porque nós, mulheres que estamos no mercado de trabalho, que queremos impactar as outras mulheres para que venham a empreender, né? A ter uma iniciativa também nesse ramo, que por muito tempo foi exclusivamente masculino, a gente precisa realmente estudar para fazer algo minimamente de qualidade, né? E a Sônia, numa mentoria que eu fiz com ela, ela colocava sobre a importância de nós termos uma impostação de voz correta, de não ficar balançando cadeira quando estamos falando para o público, de não realmente trazer aquela imagem da meiguice, colocando a cabeça de lado, ou enfim, né? Que tiram um pouco da autoridade que a gente quer transmitir, porque a gente sabe também que as mulheres se qualificam muito mais na média do que os homens, que a gente busca muito mais o conhecimento, mas que por vezes, por essas questões, por esses detalhes, né,
acabam impedindo que o propósito não seja atingido, né? Então, é excelente essas colocações que tu traz em relação à questão da assertividade, narrativa, enfim, né? Quem está aqui nos escutando vai poder ter aí um norte, né? Para seguir nesse universo da comunicação. Só fazendo uma ponderação, né, na verdade. Eu acho que tudo que a Sônia falou, resumidamente, seria: a tua postura tem que estar alinhada com o que você quer comunicar para você poder atingir o seu propósito final. Porque se você tiver comunicando algo que a tua postura não sustente, não tenha consistência, talvez o propósito não seja atingido na totalidade, ou talvez acabe indo para um outro lado que não era aquilo que você queria de fato comunicar, né, Sônia? Isso é perfeito, Jana. A gente observa muito, né, quando a gente fala dessa comunicação com propósito, a gente acaba pensando, então é uma fórmula que eu vou seguir, então vou criar um propósito aqui que seja interessante para o meu nicho, para a minha área, e tá tudo bem. E aí eu começo, então, nas publicações, nas redes sociais, a me posicionar em evento, em palestras, com o próprio meu time, na empresa, mas não fecha aquela postura do propósito que eu preconizo, que eu coloco ali publicamente com aquilo que eu sou. Então, é de fato essa autenticidade, é de fato internalizar. Ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser ético. Perfeito. Tem que, de fato, falar sobre a sua verdade. Então, cada um tem que refletir mesmo. Pode ser muito próximo, se são pessoas da mesma área, né? Nutricionistas, advogadas, médicos. A missão pode estar muito próxima, mas cada um vai colocar o verbo, o substantivo, de acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua vivência. Então, isso é muito importante, assim. Eu percebo, muitas pessoas às vezes chegam até mim, assim, porque eu queria ter milhares de seguidores, porque eu queria fazer isso como fulana, tal. Mas espera, qual que é a tua história? Qual que é a tua autenticidade? Para quem que você fala? Às vezes a gente imagina assim, que precisa ter 10, 15, 20 mil seguidores. Mas imagina, se você tem 500 seguidores, é um auditório cheio. São pessoas que estão te ouvindo ali. Então, se você consegue se conectar com essas pessoas e elas sabem a tua verdade, elas vão irradiar isso. Elas vão amplificar essa mensagem. Isso é que importa. A gente ir construindo, aos poucos, essa narrativa que seja coerente com a nossa história. Que seja sustentável. Que a gente não seja desmascarado. Perfeito. Né, Jana? Aproveitando esse momento, eu quero te perguntar, Sônia, você acredita que, de fato, nós mulheres somos mais comunicativas, que nós temos uma habilidade natural em interagir, criar laços? Ou não? Ou isso não é uma realidade? Eu acredito que nós, mulheres, temos um repertório maior para sermos flexíveis diante dos desafios da comunicação, das situações, para contornar as intempéries, o que sai de diferente naquela comunicação, para que, de fato, a gente consiga chegar no objetivo final. Respondi? Respondeu, responde tudo. Gente, há muito tempo atrás, eu não me recordo onde, mas eu li uma pesquisa, assim, as mulheres falavam em torno de 120 mil palavras por dia, enquanto os homens falavam em torno de 80 mil palavras por dia. Aí eu pensei, deve ser por isso que a gente comunica melhor, que a gente tem mais repertório. Mas não sei, realmente eu li isso na época da faculdade, gente. Então faz muito tempo. Mas eu entendo, Jana, que faça sentido. É um ponto, sim, o fato de a gente ter mais facilidade para conseguir expor nossos sentimentos, nosso ponto de vista. Então, a partir do momento que a gente treina mais a fala, que a gente fala mais, a gente se comunica melhor, isso é fato. Eu tenho a técnica, isso, né? Homens e mulheres, todos podem ter a técnica, ter o entendimento, mas a partir do momento que eu treino, e isso é tão importante quanto todas essas etapas, a gente acaba ficando mais fluente
na nossa língua, fluente naquilo que é o propósito. Então, fazendo algumas analogias, assim, né? Muita gente me procura para montar uma palestra, para ser palestrante num palco. A técnica é importante, entender como é que vai ser a linguagem corporal, entender de que forma que ela vai elaborar aquela apresentação com começo, meio e fim, que tenha um ápice, que tenha uma entrega, que as pessoas saiam dali transformadas. Todas essas etapas tem, mas ela precisa treinar também. Não vou só ali pensar no mental, preparar os slides. Ah, tá, entendi. E agora cheguei lá no palco. Mas como é que eu vou me ambientalizar? Como é que eu vou me posicionar naquele palco? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou interagir? Vamos treinar. Então, o treino é importante. Então, a partir do momento que nós mulheres falamos, né, a gente está treinando. Eu entendo, até perdão, Jana, eu entendo que quanto mais a gente fala sobre a gente e nossos cafés entre amigas, né, a gente consegue entender aquilo que a gente acredita. Então, a gente começa a formar uma base sólida, valores, né, a solidificar aquilo que a gente acredita, e isso ajuda no nosso discurso. Ajuda a gente levar para frente a nossa mensagem. E a questão do dom, Sônia, porque assim, já ouvi falar, enfim, que várias pessoas, tem o dom para palestrar, tem o dom para comunicação, outras, não, eu não consigo falar em público, eu não consigo me expressar, né, na frente de muitas pessoas, enfim. Essa questão do dom, você acha que pode ser resolvida com o treino ou não? Tem gente que nem treinando não vai conseguir se comunicar. Não, todos podem falar em público. Eu coloco alguns pontos aí do dom. Na minha visão, o dom, ele é simplesmente algo que facilita a pessoa a ser mais aberto, a mais receptivo para aquela situação, que é, no caso que a gente está falando, falar em público. Mas aí eu coloco alguns elementos. Nem todo extrovertido, aquele que fala os quatro ventos, ele fala bem. Às vezes ele só fala, mas não tem uma mensagem. Ele só quer ser ouvido, mas ele não tem, né? Que foi o nosso início. Ele não tem propósito, ele não tem uma clareza nas ideias, ele não tem organização de fala. Então, não necessariamente ter a facilidade de se comunicar, ela chega no ponto que se quer chegar. Mas, até porque o introvertido, o tímido, muitas vezes ele passa, ou se treinado, ele passa a informação não da mesma forma que o extrovertido, mas ele passa. E a gente tem grandes oradores aí na história. Vamos comparar aí Steve Jobs com Bill Gates. São estilos diferentes numa presença de palco, mas os dois conectam, os dois engajam, os dois passam informação. Então, tem espaço para todos. O que precisa é de transpiração. Precisa do conhecimento e transpiração. Todos chegam. Eu diria hoje, Jana, que é mais fácil um introvertido, alguém que tenha mais foco ali e que até sinta num primeiro momento que não tenha tanta facilidade de comunicação, chegar ao ápice, do que às vezes um extrovertido que já está acostumado a falar, mas ele acostumou a uma fórmula dele de não pensar aonde que ele quer chegar, de não pensar no público, de não organizar. Então, às vezes, fazer esse trabalho de voltar e estruturar, organizar para apresentar, ele é um pouquinho mais difícil, mas ele é possível. Eu tenho muito isso do, vou falar, ok, na hora eu resolvo, na hora, a Paula sabe, na hora eu vejo, na hora sai, às vezes eu até crio um cronograma, crio ali um roteiro do que eu vou falar, só que chega na hora eu vou emendando outra coisa e vai vindo outra ideia. Então, assim, eu acho que eu entro nesse teu exemplo de que o extrovertido acaba, às vezes, não conseguindo entregar tudo aquilo que poderia, justamente porque não pensa nesse propósito final. Tu colocaste a palavra organização, então tu já pensa, né? Concordo contigo, mas tem um ponto também que a gente pode adicionar e que já vai estar
acontecendo contigo por causa de toda uma bagagem profissional que tu tens, é porque tu já tem um repertório. Então, a partir do momento que tu te coloca a desafios, tu acabas conseguindo buscar muitas informações. É claro que tu vais ficando mais crítica e vai percebendo, não, para esse propósito do podcast, para esse propósito na tribuna, talvez se eu tivesse organizado melhor com o objetivo do podcast, que é diferente da tribuna, né, enquanto advogada, eu teria alcançado um êxito melhor, né? Então, esse planejamento, essa organização, ela é para todos. Com o tempo, vai diminuindo o tempo. Até repetir aqui a palavra, mas vai diminuindo o tempo de planejamento. Então, assim, eu tenho uma entrevista para dar num podcast, já vamos aqui para a prática, né? Eu tenho uma entrevista para dar num podcast, bom, já sei o meu propósito, já sei como é que eu tenho que me comunicar. Então, vamos responder aquelas perguntas que a gente imagina que os hosts vão fazer. O que é o meu trabalho? Qual é o resultado que ele traz? Qual é a transformação que eu causo? Quais os objetivos que eu quero chegar? Vamos pensar aí, que a gente fala, o jornalista, num lead aí, no que seriam as perguntas, o que, onde, por quê, como. Vamos preparar isso e na hora de vir no Uber, a gente já vai pensando nessas respostas. Hoje, até o ChatGPT nos ajuda nas respostas. É claro que a gente vai lapidar com a nossa bagagem, vai ver que nem tudo faz sentido, mas já dá um primeiro passo para que a gente consiga fazer essa lição de casa, né, de ir treinando. Então, aí quando tu falas, né, desse planejamento, eu te coloco mais uma questão. Não existe improviso. O que tu achas disso? Não sei o que te responder, porque como eu te disse, às vezes eu me sinto como se eu estivesse improvisando. Então, porque eu não sigo aquele roteiro que eu mesma fiz. Grandes nomes e pessoas, né, que se destacam na oratória, nas apresentações, às vezes falam, eu falei de improviso. Não falaram, tá, Jana? Elas planejaram, elas pensaram, em algum nível elas pensaram. Porque hoje, se a gente for pensar, tudo é público. Se eu falo no WhatsApp com uma pessoa, ela pode printar aquela mensagem e mandar para o mundo. Se eu falo aqui, o quanto isso, né, pode ser reverberado. Tantos canais, tantas plataformas. Então, será mesmo que eu vou falar de improviso? É verdade. Eu tenho que me abastecer com as informações e aí sim, Jana, talvez, não, eu já tenho todo o conteúdo. Tu já tem um repertório. E eu vou ter essa espontaneidade. Eu vou chamar que o que tu tens é espontaneidade a partir de um repertório que tu já tem. E aí, eu acho que ele tem o seu valor, sim. Entendi. Incrível. Quero aproveitar aqui para te perguntar o que você acha dessa... Não sei se posso chamar de trend ou de afirmação que tem acontecido muito aí nas redes sociais, que é, primeiro você começa e depois você melhora. Fato? Não? O que você acha dessa afirmação? Então, olha, que curioso. Estamos bem em sintonia, porque eu pensei sobre essa trend essa semana. E até pensei, eu vi muitos colegas da minha área fazendo, enfim. E aí eu fui conversar com o meu propósito. Eu penso, de fato, dessa forma, hoje, no momento que eu estou com mais de 20 anos de bagagem, ensinando para profissionais que também têm bagagem profissional. Eu não sei se eles querem, se eu quero que eles comecem para depois aperfeiçoarem. Depende. Uhum. Eu entendo, é que daí eu sou meio filosófica, tá? Ela cabe para um ponto. Eu lá, jovem, quando comecei como repórter, eu comecei, depois melhorei? Sim, mas eu fiz faculdade de jornalismo, né? A prática, então, foi o começar... Depende da nuance que eu vou colocar ali de significado. Mas aí eu pensei assim, o conteúdo que eu produzo para minhas redes sociais é pensando nesses profissionais que já têm uma bagagem profissional e que não querem arranhar a sua credibilidade, a sua reputação, fazendo conteúdo, vídeos de qualquer jeito. Por quê? Eles já têm toda uma bagagem profissional e aí, de forma amadora, começar a fazer um vídeo de alguma forma, arranhar aquela imagem, eles não querem.
Então vou eu entrar nessa trend para dizer começa a gravar de qualquer jeito e depois você melhora? Foi o significado que eu dei para essa trend, Paula. Eu entendo que tem vários outros, concordo, enfim, aceito o ponto de vista, mas eu, dentro do meu propósito, eu entendi dessa forma. E aí disse, não, então eu não vou entrar nessa trend. E eu penso que no caso do comunicador, né, no caso dos jornalistas, enfim, ainda tem uma situação que tem que se pensar mais ainda do que o ponto da onde eles estão, né? Enfim, é a questão do que você está entregando para quem está consumindo essas informações. Porque vocês têm uma responsabilidade social com a informação que vocês entregam. Não é só a forma com que ela entregue, né? Isso no meu ponto de vista. É também a responsabilidade pela informação em si. Então, não dá só para, vou começar, vi um negócio aqui na internet, vou lançar isso daqui, enfim, deixa ver o que vai acontecer. Não, vocês podem estar impactando de forma negativa, como a gente vê várias fake news e notícias absurdas, né? Que são colocadas dessa forma. Vou começar, depois eu melhoro, entendeu? Então, eu acho que tem essa questão da responsabilidade com aquilo que você está fazendo. Da mesma forma, nós, advogados, a gente está lidando, às vezes, na maioria das vezes, com o bem da vida da pessoa. E quando eu falo bem da vida, não estou falando do bem material, estou falando da vida mesmo, da pessoa ali que colocou tudo que ela precisa resolver. Às vezes é aquilo que vai definir a vida patrimonial, a vida afetiva, a saúde, muitas vezes, né? Porque às vezes a gente precisa intervir nessas situações. Então, assim, será que eu posso fazer de qualquer jeito e depois melhorar? Então, eu entendo quando você fala que são várias questões a serem analisadas, são várias camadas, né? Exatamente. Porque depende do que aquilo vai impactar para os outros. Então, muitas vezes eu não posso começar de qualquer jeito, né? Vou dar perfeitas as tuas colocações, Jana. Vou colocar alguns exemplos assim que com a tua fala me vieram. Então, eu, enquanto comunicadora, quando eu vou pensar num conteúdo, eu penso na estrutura daquele texto, que tem um começo, meio e fim, que ele entregue um conteúdo de valor. Eu penso na forma como eu me apresento, porque ela tem que ser coerente com toda a minha trajetória. E aí, se vai se conectar com esse meu público. Pensando, então, numa profissional, numa advogada, né? Se ela preenche uma camada, que você falou, do conteúdo, ela já está sendo coerente com a história dela. Então, nessa parte, eu concordo contigo, porque assim, se ela produz o conteúdo para a rede social e o que ela está falando tem verdade, tem ética, tem a ver com o conteúdo, não é fake news, então ok. A forma como ela se apresenta, a forma como é editado aquele material, talvez não precisa ser tão crítico num primeiro momento. O mais importante é aquele conteúdo. Aí vai, né, vai do quanto ela quer se expor de N ou, né, enfim, né, de outra maneira. Mas o principal para ela é o conteúdo. É entregar aquele vídeo, aquele roteiro com começo, meio e fim que faça sentido. Eu já, como comunicadora, já permeei outras camadas, né? Agora, e nesse ponto, a rede social, ela é muito democrática. Ela quer todo mundo experimentando, ela quer gerando conteúdo, né? Gerando conteúdo. Quem se conecta comigo, de repente não vai se conectar, né, com fulana, mas outro vai se conectar com fulana e, né, são gostos diferentes, né? Então, a partir do momento que essa pessoa entra no movimento, né, essa advogada produz o conteúdo e vai melhorando aos poucos, ela vai atingindo outros públicos também. E aí vai numa crescente. Então, nesse sentido, para tu ver como é ampla a pergunta, né? Eu acho interessante. Pode começar assim. Agora, é interessante também buscar informação para estar se lapidando e aí que essa crescente seja rápido, né? Que consiga atingir outros públicos. Até porque nessa era de informação que a gente vive, tudo é muito rápido, né? Exatamente. É verdade, mas eu penso que aqui, das posições, né? Tanto da Sônia quanto da Jana, a gente vê como nada é tão simples, né? É uma frase que a gente pôde debater de forma ampla, de camadas,
de perspectivas sobre entrar ou não na trend. Então, de fato, qualquer coisa que a gente queira comunicar precisa talvez passar um pouquinho por essa reflexão, porque ela precisa ter sentido com aquilo que você está colocando, né? Querendo comunicar. Então, perfeito, né? Mas e isso mostra só, às vezes não é só se jogar na trend, é parar um pouquinho e refletir. Será que ela faz sentido com aquilo que eu estou buscando, com o meu propósito? Né? Então, é só essa frase pequena, curta, tá aí para quem quiser. Eu tenho abrido lá no Instagram, só aparece ela. Primeiro você começa, depois você melhora. E talvez em alguma camada pode achar que faça sentido. Eu ainda não encontrei o meu pro meu público, a forma como eu quero comunicar, mas tem possibilidades. Mas que ela não sirva, talvez, para engessar também as pessoas, né? Porque quando eu comecei lá no meu Instagram, eu tinha muita vergonha de falar para a câmera. Eu não tenho problema em conversar com você, aqui te olhando no olho. O podcast hoje, para mim, não está sendo problema, porque eu tenho pessoas aqui comigo. Eu vejo a expressão da Sônia, eu vejo a expressão da Jana, a gente se comunica com as mãos. Então, tudo isso é um facilitador, né? Porém, quando eu fui iniciar as gravações, a câmera era algo que me intimidava demais. Eu falando pra mim mesma, a sensação que eu tinha que era uma perfeita bobona lá na frente. Eu tinha vergonha da minha imagem. Era uma coisa impressionante. E foi melhorando. E fui melhorando. Então, talvez nesse aspecto, primeiro foi importante começar para depois ir me soltando. Mas teve estudo, teve conversa, teve mentoria, teve uma série de fatores que fizeram com que os vídeos melhorassem com alguma consistência. Aí a pergunta que a gente tem que se fazer. Pro conteúdo que tu produz nas redes sociais, para as personas que tu queres atingir nas redes sociais, que são aquelas pessoas que vão consumir o teu conteúdo, quem que tu queres que esteja ali contigo sempre. São advogadas que talvez nunca estiveram no digital e querem entrar no digital gravando vídeos? Essa é uma das tuas personas? Não. Então, talvez esse conteúdo não faça sentido. Então, eu acho que é isso que tem que perguntar. Aí vamos para uma outra, né? Em relação à tua vida profissional. Primeiro tu começou a fazer petição para depois ficar melhor? Fica legal dizer? Não. Então, assim, é esse exercício que a gente tem que sempre perguntar. Faz sentido eu falar, se é só trend para trend, eu colocar num final de semana? Talvez, mas assim, né? Será que vale essa primeira do que melhorou no vídeo? Pode ser. O teu círculo mais próximo de amigos, de pessoas que torcem por ti, vão engajar. Então, pode ser que num determinado momento, quem planeja a tua mídia vai pensar, não, faz parte a gente colocar isso aqui. Vamos colocar no final de semana, então, onde a gente já está mais aberto para conteúdos, né, que não tenham tanta referência com o ponto que a gente quer chegar, com o nosso propósito, mas sim para levantar o nosso algoritmo, para levantar ali a entrega. Então, sempre tem um porquê, uma pergunta a se fazer. Mas por quê? Para quem? Verdade. Bom, vamos para a nossa última pergunta, a pergunta do milhão. Nossa, olha a pressão, hein? Olha a pressão, Só Sônia. pressão aqui. Eu queria que tu dissesse pra gente o que tu pensa a respeito da necessidade da exposição da tua vida pessoal dentro da rede social. Eu acredito que essa é a dúvida que muitas mulheres têm, que muitas pessoas, de um modo geral, têm. Eu devo aparecer? Sim ou não? Eu devo mostrar um pouco de como é a minha vida no privado? Sim ou não? Se você vai lá para as redes sociais, tem teoria para todos os lados. Você não precisa aparecer. Quem te contou isso é uma mentira. Você precisa publicar todo dia. Você não precisa publicar. É importante na construção dessa narrativa, essa pessoalização, trazer um pouco de quem você é, de que forma a tua vida se estrutura no privado. O que tu pensas a respeito disso? E aí, deixa uma dica aqui para quem está nos ouvindo, que é a voz de uma especialista na área, né? Pessoas compram de pessoas. Então, de fato, a gente tem que pensar que é preciso dosar essa exposição. Então, dosar, mas que ela seja presente, sim, no nosso perfil. Muitos clientes, às vezes, trazem assim, eu tenho um perfil profissional e tenho um perfil pessoal. Se consegue pensar em tudo isso, em administrar tudo isso, vamos lá. Mas hoje, qual que é a ideia?
um perfil profissional que traga elementos do perfil pessoal. Para pessoas comuns, eu estou dizendo, tá? Para que consigam administrar na sua rotina cheia de tarefas. Então, se eu for partir lá daquele princípio de que hoje tudo é público, a própria mensagem que eu passo no WhatsApp, então, toda a forma, tudo que eu publico, toda mensagem que eu coloco, ela pode estar indo numa rede social para minha mãe, para o meu círculo, né, mais próximo, e pode estar indo para o meu cliente. Então, faz sentido eu colocar toda uma exposição pessoal, dependendo, né, de alguns tipos de postagens, ali na minha rede social? É isso que tem que se perguntar. Hoje, o que eu diria de formulazinha? Na vida pessoal, nas postagens da vida pessoal, pensar, mas de que forma que o meu cliente ia tá vendo isso? Porque vamos pensar que o cliente é o futuro cliente, porque ali na rede a gente está prospectando também, né? Pelo menos a grande maioria. A gente está construindo a nossa marca pessoal ali. Ele vai pegar vários elementos da Paula, da Jana, da Sônia para decidir. Agora eu vou contratá-la. Agora eu vou indicá-la. Então, faz sentido eu mostrar que eu sou uma pessoa disciplinada, que eu vou na academia toda manhã? Faz sentido, mesmo que eu seja uma advogada, mesmo que eu seja uma jornalista, faz sentido? Pode fazer. Porque se eu sou uma pessoa disciplinada que cuida da saúde, a pessoa que está me vendo, ela pensa, pai, que bacana, essa guria é bacana. Ela cuida da saúde, ela é disciplinada. Então, ela é organizada na vida profissional também. Ela é disciplinada. A gente vai fazendo esses paralelos. Então, a gente sempre tem que ter isso como norte. Todo é um tijolinho. São tijolinhos que a gente vai construindo a nossa reputação. Vamos pensar assim. Aí, num rompante, a gente foi num restaurante, tinha um cabelo no prato, e aí, num rompante, a gente vai colocar ali nos stories. Vai gerar um monte de comentário, vai gerar um monte de reação, vai dar engajamento? Com certeza vai. Mas será que ele é interessante para a nossa imagem? Se eu sou da área do direito, se eu sou, né, já me passa várias coisas aqui, direito de imagem do restaurante, será que eu posso? Sei lá, eu sou leiga no assunto, tá, Jana? Me perdoe. Mas faz sentido? Aquilo é um recorte, aquilo é presente. Mas se alguém printa, salva, aquilo fica rodando também na internet. Num outro momento vai fazer sentido, alguém pode utilizar e pode de alguma forma contribuir de forma negativa para a tua trajetória? Então, é tudo isso que tem que pensar. Eu vou pegar o teu gancho aqui. Aquele caso lá dos Estados Unidos, da Blake Lively, com o diretor do filme. Não veio agora uma jornalista que fez uma entrevista com ela, acho que em 2016 ou 2017, pegou um recorte daquela entrevista, onde, segundo ela tinha sido maltratada pela Blake, a Blake tinha sido grosseira com ela, alguma coisa assim. E agora que tá esse boom, ela, para ter também a visibilidade dela, imagino eu, né? Isso é minha opinião, mas eu acho que foi para ela ter ali a visibilidade dela, ela pegou aquilo lá e lançou agora. E aí entra nisso que você falou. Daqui a pouco, porque a partir do momento que você publica algo nas redes, essa informação deixa de ser sua. Ela passa a ser pública, né? Então, em algum momento, isso daqui pode vir à tona lá na frente e te atrapalhar a tua imagem pessoal, né? De alguma forma. Então, eu acho que realmente essa observação do que faz sentido, do que o meu cliente iria pensar se ele visse tal postagem, eu acho que faz todo sentido. Então, Sônia, muito obrigada por esse bate-papo incrível.
incrível sobre comunicação com propósito. Tem mais uma pergunta? Então, pera lá. Eu e meu improviso aqui. Bom, a gente conversou, né, bastante aqui sobre essa questão da comunicação, principalmente nas redes sociais, principalmente visando, né, a questão ali do profissional, né? Mas eu tenho uma dúvida e queria que você falasse a respeito disso, sobre a comunicação interpessoal mesmo, a nossa comunicação do dia a dia. Na tua opinião, Sônia, por que é tão difícil as pessoas se comunicarem? Não agora sem rede social, sem telespectadores, mas entre as pessoas, né? Eu te pergunto isso porque eu vejo muitas situações no meu dia a dia, isso com amigas, não a Paula, porque a Paula ela se comunica maravilhosamente bem, mas assim, com amigas, com clientes, as pessoas elas não conseguem externar aquilo que elas pensam. Eu não sei se elas não conseguem formular o raciocínio ou se na hora de falar elas não conseguem, mas eu sinto que há muita dificuldade nessa comunicação interpessoal. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu concordo contigo, Jana, e tem até uma vertente assim da comunicação, que é a comunicação não violenta, que traz muitos pontos interessantes assim e faz a gente refletir sobre isso. Tem o aspecto, sim, da clareza da informação, da organização das ideias, mas antes disso, eu voltaria lá no início de... Muitas vezes a gente fala para ser ouvido, então, nesse ponto, a gente pode dissertar aí. Será que tem empatia na nossa fala? A gente está pensando no que a gente está falando e para quem a gente está falando? Será que a gente está julgando demais? Então, isso tudo está embutido necessariamente no discurso das pessoas. Individualismo, egoísmo. Então, eu tiraria primeiro, refletiria sobre essa parte subjetiva da comunicação, para daí a gente ir para a parte técnica, para a parte que pode de fato facilitar, né? Em organizar as ideias, em pensar nas pessoas, mas tanto na oratória quanto na fala, eu coloco esse ponto de reflexão. Será que a gente está sendo muito eu numa comunicação ou de fato a gente está dialogando? E isso não só para falar, né? Exatamente. No ouvir também, talvez. Exatamente. Será que a gente está prestando atenção em toda a linguagem não verbal? A gente pode pensar aqui que tem estudos que mostram que 70% da nossa comunicação é não verbal. Então, quando a Jana está me perguntando, ela está... Não que existem fórmulas para a gente saber que está assim é porque não está aberta. Depende de um contexto. Mas tu estás comunicando no teu olhar, na forma como tu fala, se tu estás ansioso, né? Se estás nervoso. Então, isso tudo eu tenho que perceber para eu me comunicar de uma forma clara com a pessoa. Não basta eu pensar assim, não, eu tenho que me comunicar assim. Mas como é que vai ser a troca se é um diálogo? Será que com essa pessoa eu tenho que baixar o tom? Será que eu tenho que falar mais baixo com ela? Ela gosta que fale assim? Como é que ela se posiciona? Será que ela é mais comedida no falar? Então, entender o outro, de que forma que a comunicação para ele se desenvolve, é importante. Muitas vezes, né? A gente pode dar um exemplo aqui, né? A pessoa chega super agitada, né? A outra pessoa, não, mas eu não estou entendendo. É que a gente não parou para pensar quem é o outro que está ali. De que forma que eu tenho que me comunicar? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta da forma como tu querias, Jana, mas eu acho que passa por aí. Eu entendo que passa por aí, sabe? De a gente se colocar no nosso lugar, entender o outro, tentar fazer esse exercício de quem é o nosso público, mesmo que seja um só. Sim. Quem é essa pessoa? Então, deixa eu me adequar. Não vou me adequar à minha verdade, mas sim à forma de falar. Vamos chegar num denominador comum aí para que a gente possa ter um diálogo. Perfeito, esclareceu muito, obrigada. Então, agora sim? Agora sim. Agora sim, Sônia, obrigada. Muito obrigada por aceitar participar do nosso primeiro episódio do AproximaCast. Espero ter você aqui mais vezes, porque tem muita coisa pra gente debater. Te agradeço imensamente, viu? Foi uma honra
Obrigada, Paula. Obrigada, Jane. Obrigada, Sônia. E que o Aproxima continue com esse propósito lindo de levar informações, de transmitir conteúdo relevante para que as mulheres se insiram, né, com toda a sua autonomia na sociedade. Obrigada. Obrigada, Sônia. Show.